Vamos lá, primeiro ano, capítulo 16, exercícios contextualizados. Exercício 6. Determinado processo industrial é dado pela função φ é igual a alfa seno de 2x, em que alfa é uma constante real não nula. Os valores de x para os quais φ se anula para x pertencente de 0 até 2π formam o conjunto. Então, ele quer saber em qual desses conjuntos eu vou conseguir anular essa minha função. Aqui eu tenho seno de 2x. Vamos pensar um pouquinho. Quando é que o seno se anula? Quando é que o seno é zero? A minha função é assim, 0, 1, 0 e menos 1. Então, o seno se anula tanto em 0, 180, 360. Ou, como a gente está trabalhando em radianos, vai se anular em 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, 3π sobre 2 e 2π. Então, ele vai estar se anulando em 0, em 2π, em π, 3π, 4π, todos os valores que forem multiplicados por π, tá? Então, a gente vai ter, vamos lá, os valores que foram dados. A gente tem seno de 2x. Primeiro valor que foi dado, 0. Seno de 2 vezes 0 dá seno de 0, que é 0, tá? Esse primeiro já anula. Seno de 0 é 0. O segundo, seno de π sobre 2. 2 vezes π sobre 2. O que vai acontecer? Corto, vai dar seno de π. Seno de π é 0. O que acontece quando for π? Seno de 2 que multiplica π. Seno de 2π, 0. 3π sobre 2. Seno de 2 vezes 3π sobre 2. Corto, vai dar seno de 3π. 2π mais π, 3π. Vale 0 também. E seno de 2π? 2 vezes 2π. Vai dar seno de 4π. Outra vez. Uma volta 2π. 2 voltas 4π. Também estou aqui. Também vai dar 0. Portanto, alternativa D. Exercício 7. Uma máquina produz diariamente X dezenas de certo tipo de peça. Sabe-se que o custo e o valor da venda são dados aproximadamente em milhares de reais, respectivamente pelas funções. Aqui eu tenho a função do custo, aqui eu tenho a função da venda. O lucro em reais obtido na produção de 3 dezenas de peças é... Gente, para achar o lucro, eu vou ter que achar o custo e a venda. Quando eu tenho x igual a 3. O custo vai ficar 2 menos cosseno de 3π sobre 6. O custo de 3 vai ser igual a 2 menos cosseno. Aqui eu simplifico, fica π sobre 2. Vamos lembrar, o cosseno, ele começa pelo 1, 0, menos 1 e 0. Onde eu tenho π sobre 2?
aqui. Então, isso aqui tem valor 0. Então, o custo de 3 peças vai ser 2 menos 0, que vai ser 2. Vamos fazer a mesma coisa para venda. Venda de 3. Vai ficar 3 raiz de 2, seno de 3π sobre 12. Substituir o x por 3. A venda de 3 objetos vai ser igual a 3 raiz de 2, seno, simplificando, π sobre 4. Π sobre 4 é 180 dividido por 4. 180 dividido por 4 vai dar 45 graus. Então, eu vou olhar na minha tabelinha dos valores, os principais valores notáveis, eu vou ter V de 3 é igual a 3 raiz de 2, o seno vai ser raiz de 2 sobre 2. O valor de 3 vai ser igual a 3 raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2 sobre 2. 2 dividido por 2 cancela, vai dar 3. Quem vai ser o meu lucro? Lucro para 3 peças, nada mais do que a venda menos o custo. A venda menos o custo. Então, eu vou ter 3 menos 2, que vai dar 1. Lembrando que está em milhares de reais. Então, eu vou ter como resposta 1.000. O lucro obtido é de R$1.000. Então, minha resposta é 1.000, que é a alternativa C. Um exercício bem básico, é só substituição, tá? Exercício 8. O valor monetário de uma ação é dada por VT igual a 120 mais 80 cosseno de T, em que T é um número real positivo. De acordo com esse modelo, o valor monetário máximo que essa ação pode assumir é... Gente, o T está aqui. Então, esse é o valor máximo que pode assumir. Qual o maior valor que o cosseno pode assumir? 1. Então, eu vou ter 120 mais 80 vezes 1, 80. Isso vai ser igual a 200. Então, respondendo, qual o valor monetário máximo que a ação pode assumir? 200. Letra B. Exercício 9. No hemocentro de um certo hospital, o número de doações de sangue tem variado periodicamente. Admita que nesse hospital, no ano de 2001, esse número de janeiro, T igual a 0, então ele está chamando janeiro de 0 a dezembro. Dezembro, ele está chamando de T igual a 11. Seja dado aproximadamente pela expressão. Tem aqui a minha expressão. Onde lambda, sendo uma constante positiva, ST em milhares e T em meses. T varia de 0 a 11. É o ano inteiro, tá? De janeiro até dezembro. Professora, por que não é 12? Porque ele não chamou janeiro de 1. Ele chamou janeiro de 0, tá? Determine a constante lambda, sabendo que no mês de fevereiro houve 2.000 doações de sangue.
Então, a primeira coisa, ele está querendo saber em fevereiro. Se janeiro é 0, fevereiro vai ser 1, tá? Cuidado, que isso pode trazer problema no exercício, a gente está acostumado que janeiro é 1 e fevereiro é 2, tá bom? Então, eu quero saber S1, lambda menos cosseno, no lugar de T, eu vou colocar 1, vai ficar 1 menos 1 vezes π sobre 6. 1 menos 1 é 0, 0 vezes π é 0, então isso vai dar cosseno de 0. Qual o cosseno de 0? Vamos lembrar outra vez. Eu estou trabalhando cosseno, o cosseno começa por 1, 0, menos 1 e 0. Cosseno de 0 vale 1. Então, aqui eu tenho 1. Então, a gente vai ter aqui lambda. Isso vai ficar lambda menos 1. Olha, gente, a professora está atrapalhando. Aqui eu tenho cosseno de 0, isso vale 1. Então, aqui eu vou ter lambda menos 1, tá? Ele me fala que isso é equivalente a 2.000 doações de sangue, mas ele não está trabalhando com as casas do 0, tá? Então, isso equivale a 2.000 doações de sangue. Então, daqui eu vou ter que lambda é igual, menos 1 vem para cá, mais 1. Lambda é igual a 3. Alternativa B. Exercício 10. Estudando-se o fluxo de água em um ponto do estuário de um rio, determinou-se que a água flui para o oceano na vazão V, em milhões de litros por hora, em função do tempo T em horas, de acordo com a equação VT igual a A mais B seno de WT, em que A, B e W são constantes reais positivas e o tempo é maior ou igual a 0. A vazão na qual a água do rio flui para o oceano varia por causa das marés. Na maré baixa, a água flui mais rapidamente, com vazão máxima de 20 milhões de litros por hora, e na maré alta, ela flui mais lentamente, com vazão mínima de 4 milhões de litros por hora. Então, a vazão vai de 4 até 20 milhões. Nessa região, o tempo entre duas marés altas é igual a 12 horas e 24 minutos. Podemos então dizer que os valores das constantes A e B, respectivamente, são. Então, vamos analisar. Ele está me falando que A mais B seno de WT varia de 4 a 20, tá? Isso, milhões de litros por hora. O que a gente sabe? A gente sabe que o seno, o resultado do seno, ele vai ter qual o menor valor que ele vai ter? O menor valor que ele vai ter vai ser menos 1. E o maior vai ser 1. Então, a variação do seno vai ser de menos 1 até 1. Vamos pensar o que acontece. Se ele tiver valor menos 1, vai ser o menor que ele pode ter. É quando a vazão é a menor. Se aqui é menos 1, eu vou ficar A, B vezes menos 1, menos B. Então, eu vou ficar aqui. A menos B é a menor vazão, que vale 4. O mesmo raciocínio para o outro lado. Se o maior valor é 1, B vezes 1 vai dar B.
Então, A mais B vai ser a maior vazão, que vai ser 20. Tenho aqui um sistema. Nesse sistema eu tenho 2A, corto B, igual a 24. A vai ser igual a 12. E o meu B? B vai ser igual a 20 menos A. B vai ser igual a 20 menos 12. B vai ser igual a 8. Ele pediu, vamos ver, podemos então dizer que os valores das constantes A e B são 12 e 8. Alternativa B. Nesse exercício, eu não precisei adotar valores, tá? Para W, para T. Eu tive que ver o mínimo e o máximo. Isso acontece muito, vocês já viram em vários exercícios. Sempre eu tenho que lembrar que seno e cosseno, a variação dele, a menor é -1 e a maior é 1. Isso muitas vezes resolve os exercícios. Exercício 11. Alguns instrumentos de medição de hospitais fazem medições de diversos sinais vitais do paciente e transformam toda a informação em imagem, que nada mais é que a representação gráfica de uma função que foi modelada de acordo com o setor do corpo que está sendo medido. Determinada parte do corpo exigiu em certo momento a modelagem dessa função. Nesse caso, nesse exato momento, qual poderia ser a imagem exibida no visor do instrumento de medição? Tá, não dá pra gente analisar assim, a gente vai ter que resolver, tá? A gente vai ter que fazer f de x igual. Estou elevando ao quadrado. Produto notável, seno ao quadrado de x mais 2 vezes seno vezes cosseno mais cosseno ao quadrado de x. Aqui, mais seno ao quadrado de x menos 2 vezes seno de x cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x. Primeira coisa, 2 seno cosseno menos 2 seno cosseno já sumiu. Aqui eu tenho seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Relação fundamental da trigonometria, dá 1. Aqui eu tenho seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, outra vez, 1. Então, a minha função é 1 mais 1, que é 2. Função 1 mais 1, 2, é uma reta constante passando no ponto 2. Alternativa B. Um exercício que parece ser super complicado, né? Na realidade, bem simples. Às vezes temos exercícios que podem ser resolvidos de várias maneiras, tá? E todo o conhecimento que a gente tem, ele tem que ficar guardado, ele tem que ser aproveitado a hora que eu precisar. Então, nesse exercício, vocês vão ver que eu vou fazer ele totalmente diferente, usando tudo que a gente já conhece. O desenho é parte de um catavento, que já não é mais utilizado. Nele, considere o quadrilátero convexo ABCD. Tá aí. Em que AB vale 4. Vamos começar a colocar. AB igual a 4 centímetros. AD igual a 3 centímetros. O ângulo A vale 90 graus, já tá aqui. Ângulo reto. De cara, eu já faço isso. Aqui é 3, aqui é 4. Hipotenusa vale 5. É o triângulo 3, 4 e 5, tá? A diagonal BD está contida na bissetriz do ângulo ABC. Então, aqui eu tenho uma
bissetriz. Vocês podem ver que esses dois ângulos são iguais. Então, podemos ir BD igual a BC. BD igual a BC. Então, aqui também é 5 centímetros. Então, podemos afirmar que a medida do lado CD em centímetros vale. Ele quer saber quanto vale esse lado. Gente, se vocês olharem, eu tenho dois lados e eu tenho o ângulo. E quero saber esse lado aqui, que eu vou chamar de X. Posso aplicar em cosseno, tá? Lei dos cossenos. Mas, professora, qual é o cosseno de alfa? Olhem aqui, cosseno de alfa. Cateto adjacente sobre hipotenusa, 4/5. Então, cosseno de alfa vale 4/5. Daqui eu vou tirar. Qual é a minha fórmula? O valor que eu tenho, lado oposto ao ângulo, é o x ao quadrado, é igual. Lado ao quadrado, meu lado vai ser 5 ao quadrado, mais o outro lado, 5 ao quadrado, menos 2 vezes, lado vezes lado, 5 vezes 5, cosseno do ângulo que eu quero, 4/5. Para quem não lembra, vou colocar aqui a fórmula. A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, cosseno de alfa. Lembrando que esse lado é oposto a esse ângulo, tá? Então, x ao quadrado é igual a 25 mais 25 menos esse 5 corta com esse. Então, aqui vai ficar 40. X ao quadrado vai ser igual a 50 menos 40, 10. Como o x é lado, não pode ser negativo. Então, não vou usar mais ou menos. X igual a raiz de 10. Raiz de 10, alternativa B. Gente, resolvi por lei dos cossenos. Tem problema? Não. Utilizei aqui teorema de Pitágoras. Problema? Não. Eu posso utilizar o método que eu quiser. Eu preciso resolver o exercício. Outro exercício que nós vamos mudar aí totalmente a ideia de resolução. Vamos lá. Um observador de altura desprezível está a 25 metros de um prédio, tá? Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, porque eu tenho um prédio. E observo sobre um certo ângulo de elevação. Afastando-se mais 50 metros em linha reta, nota-se que o ângulo de visualização passa a ser metade do anterior. Gente, se eu colocar aqui x, aqui vai ficar x sobre 2. Então, eu vou mudar. Eu vou colocar aqui 2x. Aqui passa a ser metade, passa a ser x. Só para não trabalhar fração. Podemos afirmar que a altura em metro do prédio é. Aqui a gente vai ter um ângulo y. O que eu sei desse ângulo? É um ângulo que está oposto a esses dois. A gente sabe o quê? Que y mais x, a soma desses dois ângulos, é esse ângulo externo. Então, eu sei que o y vai ser 2x menos x, que vai dar x. Para quem não lembra, se esse ângulo vale 30 e esse ângulo vale 40, automaticamente eu sei que esse ângulo vale 70. Por que isso? Só recordando, tá? A soma dos ângulos internos é 180. 40 mais 30, 70. Quanto falta para 180? 110.
Aqui eu tenho um ângulo que completa 180, que é 70. Então, esse ângulo é a soma desses dois. Foi isso que eu adotei aqui. E 2x é a soma de y mais x. Com isso, o que eu consegui? Eu consegui descobrir que o y vale x. Nossa, e agora? Agora eu percebi que esses dois ângulos são iguais. Se eu tenho dois ângulos iguais, eu tenho o quê? Um triângulo isósceles. Se aqui vale 50, aqui também vale 50. Nesse momento, a gente percebe que aqui eu tenho 25, aqui eu tenho 50. Que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E ele quer saber o quê? A altura do prédio. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui eu vou ter 2.500 igual a h ao quadrado mais 25 ao quadrado vai dar 625. Minha altura ao quadrado vai ser 2.500 menos 625, que vai dar 1.875. A altura vai ser raiz de 1.875. Aí eu vou olhar as alternativas e eu vejo que eles fizeram o quê? Fizeram decomposição. Então, a H é igual. Decompondo o número, a gente vai chegar em 25 raiz de 3 metros, que é a alternativa D. Isso. Ah, né, gente? Peraí. Olha. Professora se perdendo nas respostas. Exercício 13, a gente vai ter... Gente, é letra D mesmo. Tudo isso porque eu assinalei errado. Tive que confirmar aqui minhas continhas. Exercício 14. A simplificação de expressões matemáticas é muito valorizada, pois deixa mais fácil sua compreensão e torna os cálculos bem menores. Sabendo disso, determine o valor mais simplificado dessa expressão. Então, vamos ver. Seno de θ, cossecante. Cossecante é 1 sobre seno. Mais cosseno θ, secante é 1 sobre cosseno. Conservo a primeira, inverto a segunda. Então, vai ficar seno θ vezes seno θ, mais cosseno θ vezes cosseno θ. Gente, aqui vai dar seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Isso a gente sabe que é a relação fundamental. Vai dar 1. Então, exercício 14, 1, letra A. Vocês viram que a relação fundamental aparece a todo momento. Exercício 15. João era um aluno diferente. Um aluno que tentava enxergar a matemática em tudo que estava à sua volta, principalmente em seus brinquedos. Um deles era uma rampa onde seus carrinhos vinham em alta velocidade e saltavam para longe. A rampa tinha formato de um triângulo isósceles de lados congruentes, medindo 20 centímetros. E o ângulo formado entre eles? Tinha um ângulo alfa formado entre eles. João logo fez as medidas que queria e deduziu que 4 seno de alfa é igual a 3 cosseno de alfa.
Se calcularmos o valor numérico de seno de alfa, encontraremos. Bem, quando a gente monta o triângulo, a gente fala assim, vou tentar ir pela lei dos cossenos. Mas não vai adiantar em nada. Por quê? Porque eu não tenho nem o ângulo, nem o cosseno do ângulo e nem o lado oposto. Então, vamos ver o que ele me deu. Ele me deu que 4 seno de alfa é igual a 3 cosseno de alfa. Ele quer saber o valor do seno. Então, vou colocar em função de cosseno de alfa. Cosseno de alfa vai ser 4 seno alfa sobre 3. Adivinha onde a gente vai substituir isso? Relação fundamental. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Então, eu vou ficar aqui seno ao quadrado de alfa mais cosseno é 4 seno de alfa sobre 3. Isso eu vou levar ao quadrado, igual a 1. Tá feita a substituição, vamos fazer nossas continhas. Seno ao quadrado de alfa mais 4 ao quadrado, 16. Seno ao quadrado de alfa sobre 9, igual a 1. MC não vai ter jeito, tá? Nós vamos ficar com 9 dividido por 1, 9. 9 seno ao quadrado de alfa. 9 dividido por 9, 1. Vezes 16, 16 seno ao quadrado de alfa. Igual 9 dividido por 1, 9 vezes 1, 9. Daqui eu vou tirar aqui 9 mais 16, 25. Seno ao quadrado de alfa igual a 9. Seno ao quadrado de alfa vai ser igual a 9 sobre 25. Vou tirar o quê? Raiz. Seno de alfa vai ser igual a 3 quintos. Lembrando, a gente pode ter o seno positivo ou negativo. O seno é o ângulo formado no triângulo isósceles. Então, ele com certeza está entre 0 e 90. Se ele está entre 0 e 90, o seno é positivo. Então, seno de 3 é 3 quintos. Aí ele me deu na forma de decimal. 3 dividido por 5, 0,6, que é a alternativa D. Mesmo que eu ficasse na dúvida do sinal, ele não me deu nenhuma alternativa negativa. Então, eu poderia ficar tranquilo. Acabamos mais um capítulo.